Vamos então começar o nosso direto para podermos analisar os debates de hoje. O Vasco Semedo. Ora bem, e já está, os dois convites enviados. Boa noite a todos. Vamos lá. Ora, o Vasco e o Cláudio quase ao mesmo tempo. É isso. É verdade. Bem, a equipa está em sintonia, estamos preparados. Vamos lá analisar o que temos para analisar. Começo por pedir a todos apelar ao vosso poder de síntese, mais uma vez, e vou começar desta vez pelo Vasco, talvez. Ainda te estás aí a ajeitar. Sim. Vamos, vamos começar pelo debate talvez mais sumarento, e é só porque é por ordem cronológica, não tem nada a ver com o sumo do debate. Vamos começar pelo debate entre António Costa e André Ventura. Eu queria uma opinião tua sobre os dois e depois sobre o que foi efetivamente o debate. Ok. Sobre as posturas de cada um e sobre o que é que cada um Exatamente. defende. Muito bem, é isso mesmo. Exato, concordo contigo que foi um debate muito sumarento e foi um debate em que se discutiram mais casos e casinhos do que propriamente política propriamente dita, digamos assim. O começo do debate foi sobre a questão da vacinação, até que chega a um certo momento que André Ventura se vira para o António Costa e disse: bom, o senhor quer discutir a saúde e o estado da saúde ou quer discutir realmente se eu me vacinei ou não me vacinei? E realmente é que, olhando para a questão da vacinação como uma liberdade individual de cada um, de quem se quer vacinar ou não, penso que não se coloca essa questão. O António Costa utiliza a vacinação como um instrumento para se promover politicamente. Diz que há 89% dos portugueses que estão vacinados, que a vacina é a grande arma contra a pandemia, que há menos pessoas internadas, menos pessoas nos cuidados intensivos, mas esqueceu-se de dizer uma coisa que é muito importante, que é verdade que isto é verdade, mas há um maior peso e uma maior sobrecarga sobre o Sistema Nacional de Saúde. Por isso é que o Sistema Nacional de Saúde se encontra como está. E também não disse que no início da pandemia, quando os casos da pandemia eram mais evidentes e provocavam mais mortes, ele não acionou os serviços privados de saúde. E, portanto, o António Costa lembra-se de umas coisas, mas e intencionalmente não se lembra de outras coisas. Depois tentou atacar a questão da taxa única do IRS do André Ventura, mas não soube explicar a taxa de IRS. Simplesmente o único argumento que a esquerda tem para utilizar, quer quando atacam a taxa única de IRS que o Chega defende, quer a taxa única da iniciativa liberal, tem as suas diferenças, é preciso dizer. Apenas dizem que é uma taxa que ataca quem ganha menos e o ataque por aí sem concretizar depois bem o que é que isso significa. E depois o André Ventura utiliza aquele chavão como habitual de que somos o país que tem, aí é verdade, tem maior carga fiscal, mas aquele chavão de que quem mais trabalha, quem mais investe, quem mais produz é quem é mais prejudicado pela política do governo, a questão do clientelismo, de que batemos todos os recordes que temos de gastos de políticos e que é preciso cortar, digamos assim, as gorduras do Estado e os cargos políticos. E depois o António Costa diz que há uma série diz que o governo dele adotou uma série de medidas para fazer com que as famílias estejam mais desagravadas a nível fiscal, ou que tenham um maior desagravamento fiscal dos impostos. Dá o exemplo da baixa do IVA da restauração, diz que a taxa progressiva de imposto é uma forma de justiça fiscal, porque quem mais trabalha é simultaneamente quem mais paga
ou quem faz um maior esforço a nível de progressividade fiscal e paga mais em termos de rendimentos. E depois o debate vira-se para a questão da corrupção, e aí o André Ventura parece-me que teve por cima, quando o Costa diz que as propostas do Chega a nível de corrupção são demagógicas e que não adiantam nada em termos concretos. O André Ventura diz-lhe que teve não sei quantas pessoas no governo ou anteriormente julgadas por casos de corrupção. Diz que o Partido Socialista interferiu e de forma a condicionar o Poder Judicial no que diz respeito ao processo de Casa Pia. E depois, e mesmo para acabar, vou acabar. Sim, obrigado. O João Adelino Faria, no fim, pergunta ao António Costa diretamente: se o PSD ganhar sem maioria e precisar do PS para afastar o Chega do governo, o António Costa está disponível para viabilizar um orçamento do PSD. E o António Costa, a única coisa que diz é que o PS vai ter de certeza maioria absoluta, o que revela alguma soberba para quem é primeiro-ministro e para quem teve de negociar os orçamentos anteriores, como António Costa o teve que fazer. Mas de resto, e a nível geral, foi aquilo que eu tirei deste debate. Ok, e agora vamos abrir aqui a opinião do Cláudio. Portanto, Cláudio, faço-te a mesma pergunta, porque acho que é suficientemente geral para abordares tudo, posição de um e do outro, e o que achaste do debate. Bem, é o segundo debate em que o André Ventura empanca. Ou seja, não foi um rolo compressor como foi com a Catarina Martins, claramente. O Rui Rio deu-lhe uma martelada à outra. Ontem o Rui Tavares pôs pedras na engrenagem e o António Costa hoje aproveitou isso e apanhar uma máquina fragilizada. A questão aqui da vacinação e a gestão da pandemia é a grande arma de destruição maciça do António Costa. Portanto, é dizer, olhem para mim, o nosso processo todo da vacinação foi o melhor porque estamos em primeiro na vacinação. Portanto, Portugal está em primeiro em alguma coisa. Eu só quero recordar é que também já tem 100% da sua população. Portanto, este primeira posição da vacinação, não sei até que ponto é assim, ou o pessoal de Gibraltar está a mentir, ou então não sei. O ponto é tão simples quanto isso. Depois, há aqui eu não sei se o António Costa, surpreendentemente, agora gosta do Macron, mas parece estar a usar a mesma tática do Macron, que é de irritar e de bloquear a vida aos não vacinados, quando ele começa logo a atacar por o André Ventura por ele não estar vacinado. E é aqui uma forma, vamos ver, isto não tem qualquer tipo de ataque efetivo, mas é uma coisa que uma pessoa fica ali, no caso do André Ventura, fica preso. E é de o que é que eu vou fazer agora? Qual é que é a resposta que eu dou? É porque se eu digo eu não quero ser vacinado, então passo a ser um irresponsável, e há todo um Peço desculpa. Há todo um juízo de valor. Há todo um juízo de valor por parte da sociedade em torno disso, né? Portanto, esta pressão feita aos não vacinados. Como nós também vimos a questão e aqui podemos usar o João Tilly, por exemplo, que seria o ministro da propaganda, da comunicação do André Ventura, caso algum dia ele fosse primeiro-ministro, que não vai ser. A componente aqui de o João Tilly era o único não vacinado na sua família, acabou por ceder à pressão, ele sempre nas suas comunicações disse que não se ia vacinar e acabou por ser vacinado e, portanto, houve uma onda de revolta por parte do pessoal do Chega e seguidores do João Tilly que ficaram chateados porque ele não foi capaz de cumprir a sua promessa. Pois ele próprio sucumbiu à pressão. E pronto, o André Ventura agora diz que se quer vacinar. Vamos ver se ele efetivamente vai vacinar.
Porque o Primeiro-Ministro fez questão de recordar que a 22 de dezembro André Ventura não sabia se iria se vacinar. E agora diz que quer se vacinar. Resta-nos ver imagens em direto dele a ser vacinado. Portanto, quero ver se a CMTV, portanto, vai lá estar, a CMTV dá primeiro, Ventura vai ser vacinado. Portanto, há esta componente. Aqui a questão ele depois obviamente inverte e portanto diz, mas o Primeiro-Ministro não pode estar preocupado com a minha vacinação, tem que estar preocupado com a saúde dos portugueses e perguntar se aquilo que os portugueses, portanto, ele inverte aqui, pega aqui no gancho e inverte o gancho, no sentido de, então, amanhã os portugueses vão ter ou não vão ter consulta, porque esse aqui é um grande problema da saúde, aos anos que nós não temos, uma grande parte da população, não tem médico de família, ponto final. Eu também, por exemplo, eu tenho uma médica de família, mas ela está numa pausa qualquer, ainda não percebi muito bem porquê. Mas, por exemplo, já tive médicas colombianas e venezuelanas e mexicanas que estão 6 meses e depois deixam de estar no centro de saúde e, portanto, outras coisas mais. Portanto, não há esta componente que é uma coisa que toca no dia-a-dia das pessoas. E depois o António Costa está aqui uma de antifá, no sentido de que comigo você não passa, comigo o seu debate não passa. E, portanto, isto é uma frase engraçada que ficamos com isto. Flat tax não, sistema progressivo. É aqui a mensagem de António Costa. A questão o Vasco estava aqui a falar da flat tax da Iniciativa Liberal e da flat tax do Chega. A questão é que nós temos que a Iniciativa Liberal é 15%. Mas nós continuamos sem saber quanto é que o Chega quer. O Vasco, tu que és o nosso homem das direitas, que não és do Chega, sabes qual é a flat tax do Chega ou não? Eu penso que é também nos 15%. Pronto, eles metem nos 15%. Porcentagem. Porque é mais fácil. Portanto, um partido já fez, portanto é copy-paste, está feito, siga. Portanto, aquilo que eu sei é que em relação à Iniciativa Liberal ela só se aplica a partir do salário mínimo para cima. A do Chega não sei se é a mesma coisa. A Iniciativa Liberal tem isso do salário mínimo nacional, mas depois tem aqueles 200 euros de abatimento por cada filho. Portanto, essa era a última proposta de 2019, que eu lembro-me que isso foi muito falado na altura. Portanto, na altura era isso. Havia 200 euros de desconto por cada filho, mesmo com essa componente do salário mínimo nacional, que na altura estava para os 650. E temos aqui um seguidor que diz vai ficar nos 12%. Que nos 12%. Pronto, vamos assumir estes 12 como verdade. Há falta de verificação, mas temos que também fazer. Não sei se nas 9 páginas do programa do Chega lá cabe o número, não faço ideia. Mas pronto, vamos fazer aqui confiança no seguidor. Sim. E nos 12. Portanto, menos taxas do que a Iniciativa Liberal. É assim mesmo. Portanto, menos dinheiro a ser tesourado. E depois há aqui uma guerra de números. Com a questão da justiça fiscal e, portanto, a carga fiscal de 34,8% do PIB, o comércio está a financiar-se e tudo mais, não é? Portanto, as coisas são um tanto assim. O seguidor disse aqui mais outra taxa, deixa eu ver aqui o que ele disse. Ele disse que no 7%. BN não chega aos 7%. BN não chega aos 7%. Deve ser de votação. Tem que ser Aqui é de votação, sim. Pois, e tem que ser votação, porque o Bloco porque o Bloco de Esquerda defende agora 9 taxas de escalões de IRS. 9 escalões. E depois há aqui a questão, aqui a questão importante é a questão das clientelas, que é aqui que o António Costa se auto-enforcou, não é? Ou seja, quando alguém faz o maior governo da história, está à espera do quê? É que costumamos dizer assim, vamos fazer o maior governo da história, mas isto não vai falhar nada, em que vamos ter ministros e secretários de Estado super competentes, vão estar em cima dos assuntos, e portanto vamos ter reais impactos com isso. Agora, quando esta parte não funciona assim no caso socialista, torna-se um pouco difícil. Eu acho pior, depois é porque o que é que o Chega vai buscar como exemplo socialista em Espanha. Quando ele foi para um congresso do Vox em Espanha,
a apelar ao fim do socialismo, mas depois dá o Pereira de Santos como milagre de 20% das coisas. Aquilo que depois nós temos é que o nosso desemprego estava está em 6,1%. 14%. Eu estava em 14, tal, desceu para 6,1%. Ele disse em termos de porcentagem, a Espanha 14,5 conseguiu baixar mais do que Portugal. Espanha é 14,5 e nós estamos com 6,1. Nós estava em 12. Sim, estava em 12. Nós 12,5 quando o António Costa chega e, portanto, agora está nos 6,1. Está à metade. Exato. Ao passo que o Pedro Santos estava com 18 e passou para 14,5. E, obviamente, que isto, a nível de proporção, 14,5, não só o número maior, como também, obviamente, que a nível proporcional, 14,5 é muito maior do que claro. do que a nível de proporção. Pronto, mas o André Ventura não quis entrar nisso e, portanto, vai buscar aqui os mais 400 mil novos pobres e mais 500 mil pensionistas mais pobres. Depois faz aqui aquela jogada clássica dos bombeiros que ganham 297 euros, que vendem e foram queimados em Pedrógão Grande. E eu sou sério, estava à espera que o António Costa se exaltasse com o Pedrógão Grande, como é hábito dele, não é? Portanto, basta lembrarmos daquele vídeo com aquele velhote que acusou de estar de férias quando as coisas, porque é um tema muito sensível para António Costa, mas a questão é que temos que perceber onde é que vem isto dos 97 euros dos bombeiros. Faça o trabalho como deve ser. E que levou à admissão da ministra Constança Urbano de Sousa, já agora. Sim. E, portanto, o Chega depois diz que tem 3 linhas para fazer o aumento da economia, mas fica-se apenas por que é promover o investimento nacional e estrangeiro. Este é que é o grande problema do Chega, que o Chega diz, eu vou responder, mas depois vai à cassete, vai à ladinha e não responde aos tópicos. Só que, entretanto, já se fica Deixa-me eu então acrescentar aqui os meus 2 cêntimos de opinião. Acho que o António Costa surpreendeu-me pela energia que teve durante o debate. Foi bastante interventivo e sinceramente, não estava à espera. Estão sempre a dizer que o homem está cansado, que se quer ir embora, que já está cansado de ser primeiro-ministro. Afinal, parece que não está. Depende do adversário. Acho que fez muito bem controlado por António Costa e não pelo moderador as intervenções do André Ventura. Já vem sendo hábito nos debates na RTP1, com o João Adelino Faria não fazer um grande trabalho. O João Adelino Faria é o pior deles todos. Pois, não faz um grande serviço público a nós todos, infelizmente. Mas isso é um problema da RTP, não é nosso. Aliás, o João Adelino Faria, desculpa lá interromper-te, Emanuel, à medida que, por exemplo, ele colocava uma pergunta e o António Costa respondia a essa pergunta. E depois fazia um complemento adicional àquilo que eram as perguntas que ele colocava. Ou seja, na prática ele funcionou ali mais como um moderador do António Costa do que propriamente um moderador entre o debate entre 2 candidatos. É verdade. Depois, o Chega tem sempre isto que foi identificado pelo Cláudio como a capacidade de não dizer coisa nenhuma referente ao seu próprio programa e às suas próprias ideias e entreter-se a dizer que, basicamente, aquela conversa, e peço desculpa a quem for seguidor do Chega, mas aquela conversa tasca de eles andam todos a roubar e pronto, e ficamos um bocadinho por aqui em termos de ideia política. Baixar os salários dos políticos, eliminar cargos políticos, é isto que se tem para apresentar ao país como se isso fosse uma medida que fosse... Não, mas é o mesmo gajo que diz que tem que se acabar com as comissões, tem que se acabar com os cargos políticos, mas é o mesmo gajo que faz peito de gorila a dizer que criou a Comissão Anticorrupção no governo dos Açores. Mas isso não interessa porque ele criou, tanto está bem feito. Pronto. Só que os outros fazem mal feito, não é? Mas isto é... Este síndrome de ser um bocadinho narcísico
É normal em André Ventura, por ele achar que ele é um enviado, como ele disse próprio, que ele é um enviado de Deus, não é? Enfim. Agora, a construção também de António Costa sobre a realidade e em como a pandemia, ele usa a pandemia porque é uma arma dos governos que estão no poder, usar isso para a seu belo proveito. Também não foi, devo dizer que também não foi a coisa mais engraçada que eu vi, e já ouvi também no próximo debate que vamos discutir, falar sobre mortos e sobre infectados, e, enfim, acho que o nível político aí, não, isso não existe, não é culpa de ninguém, a menos que tenha sido um deles que espalhou o vírus, e afinal se venha a descobrir que o vírus não tinha origem na China, tinha origem na sede do BE ou na sede de qualquer partido. Em relação, e eu vou já passar agora para o outro debate, em relação ao debate que opôs a Catarina Martins ao João Coutinho de Figueiredo, portanto o Bloco de Esquerda à Iniciativa Liberal, foi um debate bastante animado. Espera, mas vamos passar já para o outro debate? Deixa-me só aqui concluir aqui os pontos que eu acho importante nós irmos, que é a questão aqui da guerra também dos impostos, e impostos para aqui, impostos para ali. O António Costa diz que baixou os impostos da redução, o emprego cresceu, e que aquilo que é sobretudo o income que está a ser feito é a contribuição social. Ora, eu quero dizer aqui o seguinte, porque eu durante algum tempo tive que pagar essa contribuição social. Uma contribuição social que, por exemplo, pelo facto de eu declarar 200 euros de explicações, por exemplo, tinha que pagar 70 ou 80 euros de contribuição para a Segurança Social. Até agora faz contribui para o mercado paralelo, não é? Contribui. Quer dizer, para as pessoas não declararem. Ou se calhar nem para trabalhar. Portanto, se calhar quando depois nós temos aqui esta questão da subsídio à dependência, de facto, se calhar é preferível ganhar menos, mas se calhar ainda conseguimos receber um pouco mais do que se descontarmos, é um pouco tentador, não é? Isto, pá, às vezes não compensa ser bom cidadão, sabes? E os governos é que nos fazem. Depois aqui há uma troca de acusações com a questão dos 2 diplomas da anticorrupção, que o Ventura não estava cá, estava em Bruxelas. E ele diz, mas já tinha sido votado na primeira comissão e não sei o que dizer que mais. Não é bem assim. Só porque é votado na comissão não significa que depois vá votar no Parlamento. Aliás, porque esse era o problema que poderia acontecer com o nosso Orçamento de Estado. Ou seja, ele podia ser roubado na generalidade, mas ser baixo à especialidade. A comissão da especialidade. E depois da especialidade, chumbar outra vez. Tem que ser votada. Pronto. E depois mais piada aqui, que é o André Ventura, vou terminar agora mesmo, que é o António Costa critica a questão da Troika, mas há aqui uma incongruência dos dois lados. A primeira incongruência de António Costa é quando ele no discurso, no debate com o Jerónimo de Sousa, diz que o passado está enterrado e é preciso olhar para o futuro. Os debates não se podem fazer recriminações do passado. Ele acabou de as fazer, dizendo que o André Ventura fazia parte do PSD que fez a troca. Só se falou do passado, sim. Só se falou do passado naquele debate, porque se falou do José Sócrates, da Troika, enfim. E é isso que eu vou chegar para terminar, que é, o André Ventura diz que não se pode apontar o dedo a ele porque ele era apenas um militante, que ele era apenas um militante e, portanto, que não tinha culpa na questão do que o PSD de Pedro Passos Coelho fez. Mas é o mesmo André Ventura que culpabiliza António Costa por estar junto com Sócrates. Portanto, double standards, não é? E depois... E já agora foi o Passos Coelho, digamos assim, que criou politicamente o André Ventura. Sim. Não, mas para terminar, para responder aqui a uma Pedro Passos Coelho. Para terminar com uma questão que foi aqui lançada por um seguidor, os últimos 2 minutos de debate foram cringe para caraças, porque Jardim de Faria queria acabar quando André Ventura tinha 2 minutos, e portanto se fosse acabado pelo facto de estarmos na RTP, ia haver barraca da grossa no dia seguinte, iam-se pedir cabeças.
Encerrei. Certo, muito bem, mas ainda assim, e se o Primeiro-Ministro terminava o debate com 2 minutos acima de André Ventura, a culpa é só do moderador, não é de mais ninguém. Portanto, o António Costa fala aquilo que lhe deixarem falar, assim como o André Ventura, e acho que o André Ventura nesse ponto teve muito bem, porque ou tem os dois o tempo igual, ou então não há um debate, ou pelo menos parecido, ou então não há um debate justo nem equilibrado, coisa que não foi, como é óbvio, e como já foi destacado ali também pelo Vasco, em que o João Adelino Faria parecia mais o ponto de apoio de António Costa, infelizmente. Enfim, não nascemos todos para fazer tudo, é o que eu acho. Agora, vamos continuar. Se calhar vou aproveitar, Cláudio, que estás quente do outro debate, e podes já começar tu a explicar a tua sensação sobre o debate entre a IEL e o BE, entre a Catarina Martins e o João Coutinho de Figueiredo. Eu deixo aqui a minha opinião muito rapidamente, que foi um debate em que as diferenças são evidentes e, portanto, o debate era mais fácil de moderar, porque sendo a IEL, não sendo a IEL um partido extremado, e sendo o BE, apesar de ser extrema-esquerda, um partido que, apesar de tudo, apoia a governação e, portanto, tem alguma responsabilidade, penso eu, governativa, não se extremaram tantas posições, mas ficou evidente as duas visões de sociedade completamente diferentes entre um partido e o outro. E queria dizer a Catarina Martins que dizer uma vez as coisas é suficiente. Portanto, estar o debate inteiro a dizer que a IEL não tem programa é passar um atestado de estupidez a quem está a ouvir. Chega, uma vez chega. É suficiente saber e depois é discutir sobre propostas que tenham sido feitas e que, pelos vistos, havia propostas para discutir, porque passaram o resto do tempo a discutir e até foi um combate bastante animado. Ou seja, a Catarina Martins esteve a discutir o programa da Iniciativa Liberal da legislatura passada. Pois era o que ela tinha para discutir, mas isso não lhe cabe a ela apresentar os programas dos outros partidos. Exato. Cláudio, queres começar então, por favor? Sim. Opinião sobre cada um deles, depois sobre o debate. Acho que foi um debate que eu saí desiludido. Estava à espera de mais. Duas pessoas que se respeitaram do ponto de vista de não se tiveram a interromper incessantemente, portanto, tranquilo. A Rosa é uma jornalista de desporto, não é uma jornalista de política, portanto, faz as perguntas que lhe pedem para fazer. Portanto, este é a primeira nota. De facto, isso que tu disseste, essa caricatura que fizeste, é efetivamente aquilo que também se fica com o debate. É a Catarina sempre a rodar a faca na ferida de não há programa da Iniciativa Liberal. Portanto, olhem para estes incompetentes que não são capazes. Se bem que, lá está, quando a Iniciativa Liberal tem um comportamento de IPSA, tem um comportamento de que são superioridade moral, se eles é que fazem bem, fazem rápido, depois caem nestes erros de derrapagens. Não é? Portanto, houve uma derrapagem de trabalho. Porque isto é uma crítica que eu faço a todos os partidos, que é, os seus programas mudaram tanto em 2 anos e meio. O que é que mudou tanto? O que é que há tanto para acrescentar? O que é que há tanto para remover? E como é que se faz? É que até a porcaria do Chega, pronto, também apresentar uma porcaria de 9 páginas como programa político, enfim, não me parece o mais correto. Agora, eu não sei como é que desde novembro não houve tempo para as task force, os grupos de trabalho, fazerem as coisas. É que até nós no Polititank trabalhamos mais rápido do que estes partidos que não apresentaram ainda as propostas. E com menos meios, já agora. E com menos meios. O PS apresentou, já estava em debates, o PSD também está para apresentar, a Iniciativa Liberal vai apresentar, o PCP não me recordo, o LIVRE está apresentado, o Bloco também, o Chega também, e os pequenos partidos não sabemos, e o CDS também não me recordo. Mas pronto, linhas gerais daquilo que foi o debate. Flat tax no que toca à Iniciativa Liberal, portanto 15%,
Do ponto de vista da igualdade, está lá. Mas este é o momento em que nós vemos o Bloco de Esquerda a inverter o discurso. É que, regra geral, o Bloco de Esquerda quer igualdade. Portanto, todos no mesmo patamar. E aquilo que o Bloco de Esquerda do PS, por exemplo, uma esquerda mais responsável, é a palavra equidade. É coisa que é igualdade. E igualdade estamos todos. É equidade, é aquela caixinha que faz com que nós possamos ver por cima do muro porque somos mais pequenos. Essa é a imagem que a gente partilha nas redes sociais. E, portanto, a igualdade é que o muro é o mesmo e, portanto, não interessa qual é a tua altura. Se a tua altura ficas abaixo do muro, só vês o muro. E, portanto, a equidade é a tal caixinha que permite subir um pouco mais. E aquilo que eu acho que faltou à iniciativa liberal foi capacidade de concretização. E depois há aqui uma questão muito complicada que não percebo porque é que a iniciativa liberal colocou os pés pelas mãos. Se virmos o João Coutinho Figueiredo do debate do CDS estava muito mais vivo do que esteve neste. Ponto. E, aliás, houve até umas pessoas que na caixa de comentários do Politank, nas Isa Stories, frisaram isso de que a linguagem corporal do Coutinho Figueiredo precisa de melhoria. E curioso que estamos aqui a falar e entrar a irmã do João Coutinho Figueiredo, portanto, Teresa, um beijinho para si. Aquilo que faltou foi essa componente, ou seja, não foi efetivo. Contra uma Catarina Martins, super viva e não sei o quê, mexe para aqui, mexe para ali, foi logo a correr para o sítio que lhe interessa, que é essa pronto, que é onde a iniciativa liberal peca, que é na parte social. Porque volto a dizer aquilo que eu já disse. Se não acreditam na mesma coisa que o Bloco de Esquerda acredita, que é o interseccionismo, que com uma medida tomam conta das outras. E depois deixam o problema depois de não clarificarem, é aquilo que também os nossos seguidores nos disseram nos comentários, que é não rebatem, a Catarina inventa. Porque temos muita invenção por parte da Catarina Martins, é preciso dizê-lo. Nomeadamente esta questão, por exemplo, ou que se não inventa, deixa a iniciativa liberal numa zona cinzenta, como o caso, por exemplo, do ensino superior, em que o Bloco de Esquerda diz que vem para baixar as propinas, e foi graças ao Bloco de Esquerda que se baixaram as propinas, ao passo que a iniciativa liberal vem empurrar isto para os privados e é do estilo: o estudante quer estudar, então que se contraia e isto era algo que estava no projeto no programa de 2019, que se contrai um crédito a 30 anos com 3% mais spread nas coisas. E este é que é o problema, quando tu deixas espaço para dúbios, e este foi o que aconteceu, foi um espaço dúbio da iniciativa liberal, e isto é uma coisa que os republicanos criticam imenso os democratas, porque os democratas são muito a favor disto, dos 30 anos e depois o problema vem que o pessoal, que os estudantes que pagam isto, depois vem exigir que o Estado pague as coisas, e o Ricardo Costa estava a comentar isso também na SIC Notícia, a dizer que aquilo que acontece é os estudantes não pagam e depois o Estado arca com as consequências, porque muito os créditos não sei dizer mais. Para ir também terminando. Faz favor. Sim. Que eu ainda queria fazer aqui uma coisa no fim depois. Certo. Vais fazer. Esta questão, pronto, é a velha questão do Bloco de Esquerda, que é quem tem mais paga mais. E depois temos aqui uma inversão dos papéis, por assim dizer. É tal progressividade, não é? É tal progressividade. E depois há aqui também um certo naif por parte da iniciativa liberal de acreditar que quem tem mais dinheiro vai pagar os tais 15% e que o resto vai fazer um género de benfeitoria ao país e aos trabalhadores, e vais fazer mais investimentos e tudo mais. E não sei como é que o João Coutinho Figueiredo não atacou a parte da TAP, um servidor de dinheiro, que o Bloco de Esquerda aprova. Mas depois o Bloco de Esquerda... Ele falou aí, ali em passant só. En passant, mais c'est pas évident, ça. Donc é preciso ser evidente, é preciso ser preto. O João Coutinho Figueiredo, e já agora, já terminaste, Cláudio? Depois deixa-me só terminar, que é com esta questão do Tuga Liberal, que é de facto é o que tiver que ser. Portanto, o dinheiro, há coisas que é o que tiver que ser, e há outras coisas que não. E isto não pode ser assim. O Tuga Liberal a dizer isto, exatamente. Então eu vou começar, Emanuel, se me permites.
Faz favor. Então eu vou começar precisamente exato por essa questão. Ele falou muito em passant sobre a TAP, quando disse que no Estado haviam muitas coisas por onde cortar. Portanto, o fim das PPPs, a TAP e tudo mais. Uhum. Depois, ele critica e bem a questão dos escalões do IRS, o facto do Bloco de Esquerda querer subir, as taxas, aliás, querer subir de 7 para 9. Este eu diria que foi um debate dos números, ou seja, não foi um debate muito fácil de analisar, porque para além de poderia dar a ideia de que, sendo dois partidos ideologicamente distantes, isso facilitasse o debate. Mas depois houve aqui alguns números que foram lançados para cima da mesa que nem sempre facilitam essa análise. Por exemplo, na questão da taxa única, a Catarina Martins disse que um CEO ganhasse um CEO de CEO. CEO de uma empresa que ganhasse 250 mil euros a um trabalhador que ganhasse 800 euros, quem iria ser mais beneficiado por isso seria o trabalhador dessa empresa, como forma de criticar a taxa única apresentada Não, seria o CEO. Seria o CEO, sim, desculpa. Seria o CEO que iria beneficiar E o João mais Coutinho disso, disse que não seria. não seria, porque o trabalhador vai passar a pagar imposto e sobre o rendimento. Relativamente a outras questões, também se falou na questão do salário mínimo. O João Coutinho Figueiredo disse que era contra a existência de um salário mínimo nacional. Aliás, no programa que não se da Iniciativa Liberal atual em relação ao salário mínimo, mas previa a existência de um salário mínimo municipal. E, portanto, o João Coutinho Figueiredo justificou a questão de que há muitos países na Europa que não têm um salário mínimo nacional. E falou naquilo que é um dos slogans da Iniciativa Liberal, que é um país, dois sistemas. Um sistema para o público, outro para o privado. O que eu posso dizer mais? Depois a Catarina entrou-se no debate do Serviço Nacional de Saúde e da vacinação em concreto, que, para além de ter sido um tema... Estou com algumas dificuldades em ouvir o Vasco. Está aos cortes. Pois. Mas aqui estou a ouvir perfeitamente. Pronto. Estava a dizer que Vasco, em relação... diz isto. Sim. Já me estão a ouvir? Por agora sim. Força. Ótimo. Depois passou-se para o tema do Serviço Nacional de Saúde e da vacinação, que era um tema que já se tinha falado no outro debate, e a Catarina Martins criticou o João Coutinho Figueiredo por ter votado contra todos os estados de emergência, à exceção do primeiro, que se absteve, e que, portanto, a Iniciativa Liberal era contra as medidas adotadas, ou contra as restrições adotadas, quando o João Coutinho Figueiredo respondeu que a Iniciativa Liberal não era contra as medidas adotadas no combate à pandemia, contra o excesso das restrições. Muito bem. E mesmo Muito bem. o facto reforçou a crítica às medidas sanitárias com o arraial da Iniciativa Liberal, e de que os países liberais que o João Coutinho Figueiredo defendia decretaram estados de emergência e que fazia propaganda aproveitando a pandemia. E depois o João Coutinho Figueiredo falou na questão do Serviço Nacional de Saúde, que o Bloco de Esquerda não queria
não queria reforçar e modernizar o Serviço Nacional da Saúde, e sim o Bloco de Esquerda, aliás, a Iniciativa Liberal, ao contrário do Bloco de Esquerda, é que era o amigo dos privados, e ao invés de ter uma série de listas de pessoas que precisavam de cuidados de saúde, era uma lista universal de filas de espera de serviços, porque houve muitas pessoas que ao longo da pandemia não tiveram a oportunidade de serem atendidas pelo Serviço Nacional de Saúde. E mesmo para acabar, eu achei engraçado que houve uma expressão que o João Coutinho Figueiredo disse, que o Bloco de Esquerda não se deveria chamar Bloco de Esquerda, mas um bloqueio de esquerda, porque não era um partido que desse oportunidade aos jovens para poderem ter futuro, cria uma série de taxas, a taxa Netflix, a taxa de entregas e de regulação, portanto cria uma taxa de série de conjunto de taxas que dificultam a vida às pessoas, e depois, pronto, essa questão das propinas já foi falada pelo Cláudio, e a Catarina Martins terminou a dizer que a Iniciativa Liberal, portanto, queria um Estado que queria que o Estado financiasse, que fosse o Estado a financiar a educação ou a saúde, mas através queria pôr os privados a financiar a educação e a saúde, mas com o Estado a cobrir essas despesas, dizendo que a Iniciativa Liberal queria um Estado papá. No fundo era aquilo que eu tinha para dizer. É isso. Muito bem, obrigado. O Vasco está com algumas dificuldades na internet, eu peço desculpa, mas também não é culpa dele, isto é os aliens que andam a interferir com o 5G, deve ser da vacina, o chip já está a fazer interferência, e portanto eu queria aqui deixar só, enquanto vou deixar a minha opinião sobre o debate, queria levantar aqui um repto para aceitarmos uma pergunta sobre cada debate, uma pergunta aqui do pessoal que nos está a ver, sobre o debate entre a Catarina Martins e a Iniciativa Liberal, e uma pergunta do debate entre António Costa e André Ventura. Eu vou aceitar uma só de cada um para não prolongarmos isto demasiado, e vai ser aquela base do quem for mais rápido ganha. Por isso, força aí, não se acanhem, faça uma pergunta a mim, ao Cláudio ou ao Vasco, conforme quiserem. Enquanto a pergunta não vem, e mesmo que a pergunta não venha, vou eu dar a minha opinião. Portanto, este debate foi, como eu estava a dizer, uma lição de dois modelos de sociedade completamente diferentes. Uma sociedade mais liberal que se apoia na iniciativa privada para fazer crescer o país e apoiar os diversos setores que agora pertencem ao Estado, como a saúde, a educação, todas as grandes áreas, mesmo a economia, todas estas grandes áreas dominadas então pela iniciativa privada e pelo que se diz ser a liberdade de escolha de cada um. A Catarina Martins, um Estado obviamente mais assistencialista e que trata de tudo e de todos os aspectos da vida do cidadão. Não sei, eu sei qual é a minha posição pessoal, mas acho que, sobretudo, devem aprender os políticos a ser sucintos e esclarecidos na maneira como explicam as opções programáticas e, sobretudo, não só as opções, porque as opções mais ou menos vê-se em cada partido. É preciso que se diga como chegar a este propósito, ok? Como é que vamos fazer aquilo que estamos a dizer? Como é que vamos pagar aquilo que estamos a dizer? E não é dizer, como Catarina Martins disse, é o que tiver que ser, porque isso não é política económica nenhuma. Isso não esclarece ninguém de problema nenhum, certo? Para além ela disso... disse, Emanuel, desculpa só complementar e indo no que tu estás a falar precisamente, ela disse que são necessários mais 18 mil profissionais de saúde,
mas o próprio moderador ou moderadora, agora já não me recordo, perguntou-lhe, então e quanto é que isso custa? E a Catarina Martins disse precisamente isso. Custa o que custar, quer dizer, não interessa o dinheiro que se gasta, atiramos o dinheiro para cima dos problemas e resolve-se o assunto. Ok. Pronto, continuo a dizer que está aí disponível o botãozinho do ponto de interrogação se quiserem fazer a tal pergunta. Vou concluir a minha ideia, que é a ideia de que todos os e os novos partidos ainda mais têm esta obrigação de se apresentar e dizer ao que vem, o que vêm fazer e como vêm fazer e de que maneira é que o irão fazer, para que não se caia no erro de se achar que é só dizer uns soundbites e ter uns cartazes divertidos e a coisa passa. Porque não passa. A mensagem não passa. Como é evidente, depois não se podem queixar se haver um ou outro partido mais populista que diz umas verdades lá para Alice e atira-as como argumentos para o quadro político e com isso ganha mais votos e mais projeção, porque há tal ali um gajo que até diz umas verdades. E os gajos que até dizem umas verdades, enfim, é porque normalmente estão a dizer mentiras o resto do tempo. Já temos aqui 2 perguntas. Eu vou... Portanto, até já temos mais. Epá, obrigado, pessoal. Mas eu vou ser... Deixa-me lá ver. Gostei da Catarina Martins e tal. Deixa-me lá ver. Pessoal, perguntas, pessoal, perguntas. O pessoal faz comentários e não perguntas, mas eu vou puxar aqui um destes comentários. Nós recebemos aqui, à vontade, umas 20 perguntas, pessoal. É só para... Vou buscar aqui esta. Cotrim sem carisma, quem não percebe de economia não percebeu a mensagem do... E depois ficamos por aqui. Não percebeu a mensagem. Querem fazer algum comentário sobre este comentário? Eu já disse o que tinha a dizer em relação a isso. Já disse o que tinha a dizer, okay. Falou como sei. Ok, então vou aqui a outra. Relatório do Tribunal de Contas sobre as PPP na saúde. Segundo, o fim dos contratos de associação na educação. Portanto, mais uma pessoa que está contra esta visão da IEL, não é? Mais assistência, mais... Ora, aqui uma pergunta fantástica. Portanto, esta pergunta pode ser para o Vasco. Opinião sobre a taxa única. Olha, e obrigado a quem fez a pergunta. Eu, relativamente à taxa única, eu sinceramente não sou adepto da taxa única de IRS. Mas o que é que eu posso dizer mais sobre a taxa única? Mas quem a defende, mas compreende os motivos de quem a defende. Agora, os efeitos disso na prática só implementados, não é? Porque aquilo que nós vimos é efeitos noutros países que têm realmente um efeito positivo, mas não creio que o problema da economia se possa resumir à existência de uma taxa única de IRS. É uma medida que tem que ser vista no conjunto da economia e das necessidades do país em concreto. Não pode ser vista de uma forma abstrata. Ok. Pronto. Perguntaram aqui, há bocado estava aqui a dizer se isto é um polititank ou um direita tank. Por acaso ia pôr essa aqui em destaque, mas eu posso responder a isso muito facilmente. Isto aqui é o título da live tem lá, Polititank. As nossas opiniões pessoais são conhecidas porque nós fazemos um podcast todas as semanas sobre política, e se acham que isto aqui é um direita tank, ou um reality tank, ou o que vocês quiserem chamar, convido-os, às pessoas que acham isso, a tornarem-se sócios do Polititank. Ou criarem os próprios um think tank.
Não, mas eles, Não, eles mas, queriam. não, mas espera, mas deixa-me dizer porque é importante. É mesmo importante que venham para criar a diversidade que vocês querem. Eu sou a favor de que quanto mais diversidade no espectro, melhor. Esta é a minha posição. E, portanto, eu não estou aqui para evangelizar ninguém sobre as minhas posições de direita ou de esquerda. Porque isso não é interessante. O interessante é que é discutirmos todos, como tivemos a fazer, a nossa análise. E, portanto, pegando aqui no que o Cláudio disse, se, se ainda assim não estão contentes e não concordam com aquilo que o Polititank faz, é fazer a melhor. Só tem uma saída, é fazer a melhor, fazer outra coisa e esperar pelo julgamento popular que vai surgir depois. Já disse, volto a dizer, que as críticas construtivas são todas recebidas, analisadas e discutidas no seio do grupo. O resto são opiniões e cada um tem a sua, não é? Estamos numa democracia, felizmente, toda a gente pode dar a sua opinião. Eu respeito a opinião de quem acha que isto é um reality show ou um político de direita, mas isso é pouco construtivo. Não Exato. Não, mas esse do reality, o reality tank, eu vi esse comentário até como defesa em relação àquilo, porque os dizia justamente que é a quem diz que o Polititank devia se chamar direita tank, que isto na verdade é mais reality tank, no sentido de que corresponde à real. Não é? Eu vi como tal. O ponto Pronto, aqui então é. olha, então se calhar foi eu que li mal, peço desculpa. Pá, é assim, eu, como presidente do Polititank, só posso dizer que estou feliz com o trabalho que é feito. Fizemos uma campanha para quem fosse militante de partidos de esquerda, em exclusivo, portanto, quem quis aderiu, e houve pessoas a aderirem, portanto, temos novos membros. Aí tenho que dizer isto. Fui eu o ator do documentário Direito e Tanque e estou precisamente para impingir a diversidade. E mais não foi uma crítica a vocês, mas sim às reações. Então, nesse caso, muito obrigado. Eu percebi mal, peço desculpa, mas já são muitas vezes a levar com esta coisa do Mas mesmo assim, think tank de direita. E peço desculpa, ainda, mas ainda assim ainda, fica convidado na mesma a vir juntar-se ao político. O convite sim, mas mantém-se. ainda assim, o ponto aqui importante é, mesmo até aquilo, independentemente daquilo que são as nossas ideias pessoais e aquilo que cada um vai transmitir no gabinete de crise, nas lives, no que seja, eu aqui acabo por ter um duplo papel. Eu estou aqui com o conta do podcast Conversa, mas obviamente não dá para despir fatos e vestir fatos, ao contrário da Ministra da Administração Interna e a Ministra da Justiça, que é quando lhe dá jeito. Vamos aqui o ponto importante é que já houve debates em que o nosso público diz que ganhou a esquerda e outros debates em que o nosso público diz que ganhou o candidato da direita. Então, seja quanto isso. Portanto, as votações estão aí e, portanto, estamos muito tranquilos. Portanto, isto aqui vai ser, acho que é a última pergunta que nós vamos responder. Eu estava aqui a tentar pescá-la outra vez, peço desculpa que eu tirei. Portanto, espera aí, só mais um bocadinho, malta, aguentem comigo, que o avô e as tecnologias, não é? Portanto, gostaria de ouvir a vossa opinião sobre a posição da IEL relativamente às restrições e ao facto de terem organizado um arraial em pleno estado de emergência, para além de até agora não terem um programa eleitoral. O que acham disto? Pergunta. Eu penso que até é a mesma pesa. Portanto, mas eu sou do Igor Kennedy Igor Castro, Kennedy. obrigado. É só para ver que não o silencio, Igor, está a ver? Portanto, quem quiser responder, um de vós, por favor, para nós terminarmos a live. Eu posso responder. A posição aqui Força. é muito simples. A Iniciativa Liberal quis fazer isso foi algo que foi amplamente divulgado. Não podemos esquecermos também, eu não sou certo, não sei porque é que o Coutinho não pegou nisto para responder à Catarina, que era uma coisa tão simples quanto 2 de maio. É tão simples quanto isso. A esquerda organizou 2 e quis organizar o 25 de Abril também, excluindo os outros partidos que não faziam parte da comissão organizadora. Portanto, é tão simples quanto isso.
A Iniciativa Liberal fez isso. Foram lá os liberais, não tiveram lá socialistas, suponho. Houve até pessoas que estavam lá que foram contratados, vamos dizer, pela Iniciativa Liberal, no sentido de que estavam lá a vender as bifanas, os jardins e tudo mais. Portanto, essas pessoas, esses comerciantes ganharam algum dinheiro com isso. Ao contrário, porque o Estado Certo. obrigava-os a estarem fechados. Portanto, aqui Certo. até tivemos uma postura assistencialista. Esta dimensão. Uma postura assistencialista por parte da Iniciativa Liberal, que eles não são muito supostamente. E, portanto, é isto, cada partido faz o que quer. O PCP fez todas as festas do Avante em 2020, em 2021, e portanto aí, enfim, houve a rebaldaria que foi. Portanto, a mim não me choca. Ok. Bom, então, Sim, vamos... e há aqui, já agora aproveitando isso, há aqui um comentário que também acaba por responder a essa pergunta da Raquel de Jesus, que a Iniciativa Liberal não é contra as restrições, mas contra o estado de emergência. Isso, Sim, foi que é a isso questão que da o privação. João Coutinho de Figueiredo tentou deixar claro para a Catarina entender, e cada um entende se quiser também. Portanto, vamos terminar aqui a nossa live com um convite a vocês participarem na discussão, nos comentários aos vídeos, na página do Polititank, com mensagem privada, como vocês quiserem. E convido a irem à página do YouTube do Polititank e à página do YouTube já agora do Podcast Conversa e verem lá as análises que o Cláudio faz, e muito bem. Vão, por favor, ao site do Polititank, www.polititank.pt. Deixam lá também, nós deixamos lá pedacinhos da nossa opinião. Para quem não quiser ler, também temos os áudios no Spotify e na Apple Podcasts na redação Polititank. Têm também no site, se quiserem, o formulário para se inscrever neste coletivo que pretende alargar as ideias e os horizontes de todos os membros da sociedade que se sintam interessados em participar. Portanto, participem, construam, deem ideias, valorizem-se e valorizem o vosso país. Façam isto por vocês e pelos outros. É pelo menos este o meu espírito com que estou no Polititank. Digo já que já fiz muitas coisas que pensei que não ia fazer. Portanto, do lado positivo e da realização pessoal, é sempre importante que nos sintamos úteis e membros produtivos da sociedade civil e não apenas umas abéculas em que vivemos a favor do sistema e dentro do sistema e com a corrente do sistema. Pronto, isto para Exatamente, aquela... e já agora aproveito o que tu disseste, Emanuel. Se Sim. querem mudar alguma coisa, não o façam de fora, integrem-se, seja em podcasts, seja outras formas de participação, seja associações. Em think tanks, sim. A vida não se resume só aos partidos políticos, isso é uma ideia, nem às juventudes partidárias. Elas têm a sua importância na sociedade, mas sejam construtivos, critiquem. Deixa-me só responder aqui diretamente. Mas façam sempre isso com fundamento, mas acima de tudo participem e deem as vossas opiniões, porque Igor, a nossa participação é sempre importante. Ok. Entretanto, o Cláudio foi andando, não sei porquê, deve ter tido outra coisa para fazer. Portanto, eu vou acabar esta live com o Vasco e dizer ao Igor, respondendo diretamente ao Igor Kennedy Castro, que sim, pode juntar-se a nós. Faça o favor de ir ao site do Polititank e preencher o formulário que lá está. Vai ver lá a adesão. Teremos todo o gosto em o receber. Muito obrigado a todos por este bocadinho. Vemo-nos depois dos próximos debates. Um abraço. Até lá. Obrigado a todos. Um abraço.